no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Quando nosso Deus mandou que construíssem uma arca de madeira e a revestisse de ouro, uma arca que todos nós conhecemos por Arca da Aliança, Arca de Deus, Arca do Concerto, Arca da Presença, tantos nomes foi chamada essa arca. Ela tinha duas principais finalidades. Uma delas era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, e a outra era para armazenar as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara de Arão. Ela era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E acontece que, por muitas vezes, essa arca serviu mais para desviar o povo de Deus do que trazê-lo para a presença de Deus. Como assim? Sempre que algo começa a ocupar o lugar de Deus, do próprio Deus, aquilo começa a afastar a pessoa de Deus. Seja um objeto que o próprio Deus mandou fazer, ou outra coisa qualquer. Mais adiante nós vamos ver, quando Israel já estava bem instalado, Israel já estava abençoado, já estavam com suas terras, já estavam com suas riquezas, já estavam prósperos, já tinha sacerdotes e toda aquela coisa trabalhando ativamente no meio do povo. Nós vamos ver que algo muito estranho acontece. Os filisteus vão atacar Israel. Estamos na época do sacerdote Eli. E esse sacerdote, todo mundo sabe que ele não educou muito bem seus filhos, Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, que também eram sacerdotes na casa de Deus, diante do povo do Senhor. Só que esses rapazes, eles faziam coisas que desagradavam a Deus. Não somente ele, irmãos, mas o povo também já estava desagradando a Deus. Eles tinham a arca, a presença de Deus, como muitos têm hoje a presença de Deus. Como que as pessoas têm hoje a presença de Deus? Elas esperam um momento, elas esperam uma ocasião, elas esperam uma hora certa, esperam um evento certo para começar a adorar ao Senhor, para começar a invocar a presença de Deus, para começar a se prostrar diante de Deus, para começar a louvar a Deus, para começar a adorar a Deus. Tudo tem um tempo certo, um local correto para esse tipo de pessoa. E acontece que quando os filisteus cercaram Israel, eles já estavam tão afastados do Senhor, mas tão afastados do Senhor, que de vez de se jogarem na presença de Deus com humildade, arrependimento, eles simplesmente disseram: manda vir a arca do Senhor, manda trazer a arca do Senhor, que nós vamos vencer essa guerra. Já tinha morrido alguns 1000 soldados ali, alguma quantidade de soldados israelitas já tinha morrido naquela guerra. E quando eles perderam a primeira tentativa de ir diante do inimigo, eles perderam a primeira vez, eles recuaram, fugiram e falaram isso: vamos levar a arca do Senhor para o meio da batalha, pensando que Deus iria fazer algo, porque a presença do Senhor iria estar naquele lugar. Quando chegou a arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus no meio do povo, esse povo começou a fazer um grande barulho, começaram a fazer uma festa como se já tivesse vencido a batalha. Multidão de soldados gritando e festejando: agora eles vão ver o que é bom para tosse, agora nós vamos ganhar essa guerra. Do outro lado, os inimigos ouviram os gritos deles e começaram a ficar com medo. Acho que chegou um Deus lá no meio dos israelitas, eles falavam. Acho que chegou um Deus no meio dos israelitas, porque eles estão gritando, eles estão festejando. E o general deles, o comandante do exército do inimigo, falou: não tenham medo, vamos lutar bravamente. Se perder a guerra, nós perdemos, mas vamos tentar, vamos como homens e vamos lutar. Nem que a gente perca, vamos para cima deles. Acontece que eles partiram para cima do povo de Deus, ganharam a guerra e levaram a aliança embora. Levaram aquilo que simbolizava a presença de Deus embora. Quando um retornou,
Um conseguiu escapar correndo e voltou para a cidade e avisou o profeta Eli. Profeta, sacerdote, chegou nele e falou: levaram a arca da aliança. Teus 2 filhos morreram e a arca foi roubada. A Bíblia fala, irmãos, que quando ele ouviu que a arca do Senhor foi roubada, ele caiu de costas e morreu. Ele não morreu, ele não caiu de pânico quando soube dos filhos. Ele caiu quando soube que a arca do Senhor tinha sido levada, porque aquilo simbolizava a presença de Deus no meio deles. Aquilo simbolizava a vitória. Dentro daquela arca tinha as tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. Dentro daquela arca tinha um pote que ainda tinha um maná que foi derramado pelo Senhor ali dentro. Dentro daquela arca tinha a vara de Arão que floresceu quando quiseram discutir quem era digno de ser líder de Israel. Então estavam esses 3 objetos ali dentro. E foi roubada do povo. Quando ela soube disso, ela deu à luz e colocou o nome do filho de Icabote, que quer dizer se foi a glória de Israel. Era isso que eles estavam dizendo. O Deus de Israel se apartou dele. A glória do Senhor foi embora. Algo, irmãos, que a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia. De achar que a presença de Deus é só no momento. Que a presença de Deus é só no local. A presença de Deus é só no culto. A presença de Deus é só quando a gente sente alguma coisa da parte dele. Nós falhamos com o Senhor quando a gente pensa assim: vamos entrar na presença de Deus como se nós estivéssemos fora dela antes. Senhor, nós viemos agora, entramos na tua presença. Assim a gente ora, irmãos, como se nós não estivéssemos na presença dele. O que nós estamos dizendo com isso? Que o nosso Deus não é onipresente. Que o nosso Deus não é onipresente, que ele não está em todos os lugares, que ele não está em toda parte. Quando a gente fala isso, era isso que o povo achava de Deus. Podia viver a vida que quisesse, podiam fazer as coisas da maneira que quisesse, e depois era só colocar a arca do Senhor ali que ele resolveria a situação. E Deus estava por aqui com isso. O que acontece quando a arca foi roubada? Os filisteus levaram a arca como despojo de guerra. Levaram para dentro do templo de Dagon. Dagon era o deus pagão deles. E colocaram a arca lá nos pés de Dagon, como se o Deus Dagon fosse superior ao Deus de Israel. Muitos afastados do Senhor hoje começaram a fazer piada da casa de Deus. Muitos que estão afastados hoje começaram a fazer piada das coisas santas do Senhor. E nada acontece com eles aparentemente. Fazem piada, debocham, perseguem os crentes, perseguem os filhos de Deus, e nada acontece com eles aparentemente. Eu quero dizer uma coisa: quando colocaram a arca do Senhor aos pés do Dagon, no outro dia foram lá para ver, a estátua de Dagon estava caída, porque é isso que acontece com quem afronta Deus. É isso que acontece com quem afronta Deus. Eles levantaram de novo a estátua, deixaram a arca ali. No outro dia foram ver, ela estava além de caída, toda quebrada. Porque é isso que Deus faz. Aconteceu também que eles achavam que tinha dado algum terremoto, algum tremor de terra, não é mesmo? Alguém passou ali sem querer, empurrou aquela estátua. Porque estátua não é Deus nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Acontece então que eles começaram a achar que era uma coincidência. Insistiram em ficar com a arca do Senhor para zombar dele. A Bíblia fala que por 7 meses Deus afligiu eles com o Senhor. E alguns foram espiando para ver até onde ela ia, não é mesmo? Eu gosto muito dessa história, irmãos. Eu já vou chegar onde eu quero, tenho que correr porque a hora é passada. Ela vai parar em Bet-Semes. Essas vacas levaram a arca do Senhor para um lugar chamado Bet-Semes. Quando o povo estava lá trabalhando, capinando na horta, sei lá o que eles estavam produzindo, eles viram a arca do Senhor chegando e se alegraram tudo. Ei, a presença do Senhor está vindo para nós. Pegaram aquela arca e colocaram numa pedra e começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor. Começaram a adorar a Deus. A presença do Senhor está conosco. A presença do Deus de Israel está conosco. Vamos ser abençoados. E Deus começou a abençoar eles. E eles faziam sacrifícios, louvavam a Deus de Israel. Acontece que 70 malandrinhos quiseram dar uma de esperto com Deus também. E pegaram e abriram a tampa da arca para olhar o que tinha dentro.
A nossa Bíblia fala que os 70 homens foram mortos porque fizeram isso. Ai, que Deus ruim, nada disso. Nosso Deus não é ruim. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santíssimo. O nosso Deus é puro. Aquela placa foi escrita com o dedo dele e estava ali dentro. Ninguém pode tratar o Senhor como algo qualquer. Vou fazer como eu quero, vou abrir a tampa e pronto. O próprio Deus deu as regras de como Ele queria que aquela arca fosse tratada. Tudo isso, irmãos, é simbólico. Tudo isso é figuras, mas é o jeito que Deus tem para nos ensinar as coisas. O que aconteceu? Depois, lá em 1 Samuel capítulo 7, nós vamos ver que essa arca fica na cidade de Jearim por 20 anos. 7:3. Samuel disse ao povo de Israel: depois que 70 homens lá morreram e essa arca foi parar lá na cidade de Jearim, o povo já não sabia mais o que fazer, o que eles tinham feito, o que eles deveriam fazer para alcançar de novo a presença do Senhor de uma maneira que ninguém morresse, de uma maneira que todo mundo ficasse bem. Aí Samuel olha para eles e fala: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote, dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Olha o que Deus está pedindo, irmãos. Abandonem a idolatria, abandonem os falsos deuses, abandonem aquilo que me aborrece, é o que o Senhor está falando. Que eu vou livrar vocês novamente. Novamente vocês vão ser uma nação abençoada, próspera, que não fica apanhando dos outros, que não fica tomando laço nas guerras. Depois que eles fizeram isso, se arrependeram, buscaram ao Senhor, o que o Senhor fez? Livrou ele dos filisteus, livrou ele do exército inimigo. O que o povo fez? Agora o povo se dedicou totalmente a Deus. Agora o povo estava apaixonado pelo Senhor novamente. Agora o povo ia obedecer somente a Deus. Ninguém mais ia roubar o coração deles. O que eles fazem, irmãos? Eles chegam em Samuel e falam: dai-nos um rei. Eles precisavam de um rei. Eles não tinham um rei. Eles precisavam de um rei. Chegaram em Samuel, e Samuel tenta, convencer eles: cara, vocês são o melhor rei do mundo, do universo. Vocês têm um Deus que ama vocês. O que vocês querem com o rei? Rei humano, rei de carne. Homem que erra, que peca, homem que é infiel, que às vezes se torna infiel, às vezes se desvia e vira uma imundícia, vira um ranço, vira uma pessoa chata. Eles não adiantou, irmãos, eles quiseram o rei. Aí Deus pega e dá o rei para eles, o tal de Saul. Só que daí no meio desse caminho, o rei Saul também apronta as dele, começa a desobedecer a Deus, começa a achar que os objetos, que os utensílios, que as coisas feitas por mãos de homens eram mais valiosas que Deus. Começa a achar que oferecer sacrifícios era melhor que obedecer à vontade do Senhor. Começa a achar que pode errar e daí eu vou lá e ofereço um sacrifício e fica tudo certo, fazendo com que Deus desistisse dele. Samuel tentou várias vezes orar por ele, interceder por ele. E uma hora na palavra de Deus, Deus pega e fala: até quando tu vai interceder por esse homem que eu rejeitei? Está achando que Deus não rejeita pessoas, irmãos? Leia Apocalipse. Nós estamos na era da graça. Leia Apocalipse para ver o que ele vai fazer com os mornos. Aí tu vai ver se ele não rejeita. Vai achando que é tu que é o cara, que agora abriu os olhos. Agora eu abri os olhos, agora eu enxergo que tudo é palhaçada na igreja. Agora eu abri meus olhos. Agora eu vejo que os pastores são safados. Agora eu abri meus olhos. Agora eu vejo que a palavra do Senhor não é verdadeira. Vai se converter. Vem tirar sarro de Deus, tirar sarro das pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Tu também, cara, tu só está vivo porque Deus te ama. Por mais que Ele ame, irmãos, por mais que Deus ame, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é justo. Fica escandalizando as pessoas, não entra e não deixa ninguém entrar. Ai daqueles que escandalizarem os outros. Ai daqueles que fizeram desses pequeninos tropeçar. É tudo palavra de Deus. É tudo palavra de Deus. Depois que Saul morre, Davi assume a Israel. Passa-se um tempo, ele consegue tomar a cidade de Jerusalém como fortaleza,
Jerusalém se torna o centro de tudo, a capital, o lugar estratégico, aquela coisa toda. Aí Davi tem uma brilhante ideia. Onde é que está a Arca da Aliança? Irmãos, mais de 60 anos já tinha se passado. E um homem segundo o coração de Deus pega e fala: eu quero trazer a Arca do Concerto para cá. Vamos lá buscar. Chegam lá, pegam a Arca do Senhor, colocam numa carroça e vamos embora para Jerusalém. Acontece que os bois tropeçam e a arca escorrega, e Uzá vai tentar segurar a arca e morre na hora também. Puxa vida, que dificuldade. Morre na hora por ter tocado na Arca do Concerto. Davi fica triste, vão levar isso aqui lá, deixa ele lá em Obed-Edom, e vamos voltar para lá, vamos ter que dar um jeito de descobrir como que faz para trazer essa arca para cá. Depois que ele está em casa e ouviu notícias que Deus tinha abençoado Obed-Edom por 3 meses, em 3 meses a vida do cara virou completamente. A Bíblia fala que Deus abençoou tudo que tinha na vida desse homem. Quando fala que abençoou, quer dizer que não tinha bênção antes. Quando fala que não tinha bênção, quer dizer que tinha escassez, que tinha problemas, tinha dificuldades. E Deus abençoou, em 3 meses o homem ficou completamente abençoado pelo Senhor. E Davi descobre, e vamos lá buscar essa arca de novo. Só que agora ele faz diferente, irmãos. Agora ele faz aquilo que muitos não gostam de fazer: consultar a palavra do Senhor, para saber como que se faz para transportar algo tão precioso, algo tão maravilhoso, algo tão santo. Como se faz para transportar algo tão santo, algo tão puro? Vai consultar a palavra de Deus, e ali fala, como a gente leu lá no começo de Êxodo, ali já fala como é que tinha que ser. Ele dá todo o jeito que ele quer que ela seja, e a forma que é para transportar, que é sobre os ombros de homens dedicados a Ele. A presença do Senhor é carregada sobre o ombro de homens dedicados a Ele. A presença do Senhor está nesse lugar, só nesse lugar. A presença do Senhor está em todo lugar. A presença do Senhor está em toda a terra, em todo o céu. Tudo que é parte, a presença do Senhor está. Então por que isso é tão necessário saber como lidar com essa presença? Porque por mais que Ele esteja em todos os lugares, Ele quer que tu enxergue Ele como o Deus que Ele é. O Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Abençoador, o Deus que te remiu, o Deus que te livrou do inferno. Ele quer que tu veja isso e trate Ele como isso. Não algo qualquer, que tu barganha com Ele, que tu apronta e depois vai lá: Senhor, eu vou fazer um jejunzinho, vou dar uma oferta para o Senhor, me perdoar. A presença do Senhor está em todo lugar. Trate essa presença da maneira que tem que ser tratada. Tá, então agora tu quer dizer que nós vamos ter que ter uma arca dentro da nossa casa? Não. Para vocês entenderem, Hebreus capítulo 9, muitos se apegam nisso, hoje ainda. Muitos ainda pegam e tem uma arquinha da aliança em sua casa, uma arca da aliança em algum canto da igreja, tem uma arca da aliança em forma de chaveiro, tem uma arca da aliança, irmãos, objetos, é arca, mas é objeto. Templo, aqui, é um objeto, é um lugar onde a gente entra, se reúne, ouve a palavra, adora o Senhor. Trate Deus como Ele é, onipresente, em todo lugar Ele está, em todo lugar Ele está. Todo o tempo Ele está em todo lugar. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Deus já renovou todas as coisas? Nós estamos vivendo numa nova aliança ou numa antiga aliança? Uma nova, isso quer dizer que Ele já renovou todas as coisas. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que Ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício
Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício, sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. A importância de tu saber quem é Deus, a importância de tu tratar Deus como Ele tem que ser tratado. Símbolos, eram símbolos, mas era a forma que Ele tinha para nos ensinar alguma coisa. Não que a arca não valesse nada, não é isso. É que a intenção de Deus era o que estava em conta. Ensinar a gente quem Ele era e como nós deveríamos tratar Ele. Não como os deuses pagãos da época. Porque todos os deuses que não é o nosso Deus é assim. Se vende. Tu compra esses deusinhos aí. Tá entendendo? Tu vai lá e oferece alguma coisa para ele. Tu vai lá e oferece alguma coisa para eles. O Deus de Israel, o Deus santo e verdadeiro, tu não compra. Pelo contrário, Ele te comprou. Ele te comprou com o sangue do Filho dele. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo usando lã tingida de vermelho e ísopo. Então disse: esse é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas que eram cópias da realidade celestial deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Não é com rituais que tu consegue atrair Deus, não é com dogmas, não é com costumes, não é com hábitos, não é com regras. É sabendo quem Ele é sabendo quem Deus é, o que Ele quer, o que Deus quer. Ele quer ser o teu Deus. Ele quer que tu olhe para Ele e diga: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, como o único Deus da minha vida. Salmo 139, o versículo 7 em diante. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. O que o salmista está falando aqui, irmão? Que Deus é onipresente, que não tem lugar nesse universo que tu possa fugir da presença dele. Não tem lugar nesse universo que tu possa chegar lá, se conseguir chegar e dizer: aqui eu vou poder pensar diferente. Deus não está me vendo. Não existe esse lugar. Não existe esse lugar onde tu está, que tu está vivendo a tua vida da forma que tu quer, falando as coisas da maneira que tu quer, agindo de maneira que tu quiser, e pensando: depois eu vou lá e entro na presença do Senhor. Não existe isso.
Deus está em todo lugar. Deus está em toda parte. Comece a tratar Ele dessa forma. Aqui Deus está. Eu estou aqui, Deus está aqui. Eu estou ali, Deus está ali. Eu estou lá, Deus está lá. Não tem como sair da presença desse Deus. Está entendendo? Não tem como. Jeremias 23, 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Deus falando. Porventura não encho eu os céus e a terra? Enche ou não enche? Deus enche os céus e a terra. Deus enche os céus e a terra. Nada se compara com o nosso Deus. Nada se compara com o teu Deus. Nada se compara quando Ele quer abençoar, irmãos, ninguém segura. Quando Ele quer abençoar, ninguém impede. Mas quando Ele quer corrigir, ninguém impede também. Quando chega a hora de Ele dizer, está na hora de eu te dar um corretivo, ninguém te tira da mão dEle. Para de sofrer afastado do Senhor, porque tu não está afastado dEle. A presença dEle enche todo o céu e a terra. Minha mão não está encolhida, diz o Senhor. É você e os seus pecados que se faz separação de mim e de vós. O pecado separa, mas a pessoa não. A presença do Senhor pode ser para ti bênção como maldição, porque é Ele que faz isso. Ele te corrige, Ele te abençoa, Ele te dá, Ele te toma, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer nada, Ele não faz nada e não vai deixar de ser Deus também. Comece a encarar isso, irmãos, a crer nisso, porque é a palavra do Senhor. Eu estou em todo lugar, diz o Senhor. Eu estou em todo lugar, diz o Senhor. Por isso que a intercessão tem poder, porque por mais que tu não esteja lá, a presença dEle está. Quando tu dobra o teu joelho e vai orar por alguém que não está perto, creia nisso. Tu não está lá, mas a presença dEle está, porque Ele é onipresente.